Glória a Deus. Rafael, obrigado, Rafael, por você ter trazido aí o Pedro Gil. Ou foi o contrário, não sei como é que é. Crianças de 2 a 11 de idade. Tudo bem, linda? Joinha? Glória a Deus. Quantos tiveram uma noite abençoada aí? Isso. Pai do Senhor, irmã. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 37, a partir do verso 19. Ei, Barba, você conseguiu trazer a família toda hoje, hein? Parabéns. Bem-vindos. Coisa boa. Muito bom. Doutora, tudo bem? Benção. Gênesis 37. Nós estamos na quinta ceia do ano, hein? Já está chegando Natal, hein, gente? Tudo passa rápido demais, né? Nós vamos ler capítulo 37, a partir do verso 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo em um destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso e tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no no poço, naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. É nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Aleluia. Eu coloquei um tema nessa palavra de hoje. Você pode dizer comigo o que significa solidão? Ixi, está todo mundo solitário aí. Você pode dizer comigo, só as mulheres? Só os homens? E eu creio que em algum momento da vida, ou na vida, todos nós passamos por isso, né? É uma solidão terrível, que às vezes a gente não sabe o que fazer e como fazer. Isso faz parte, né? Faz parte da história, faz parte da nossa vida. Só que às vezes a gente não entende, na maioria das vezes, qual é a razão, o porquê. E eu peguei José como exemplo, porque imagino eu, José era o 11º, né, de 12 filhos. Então, você imagina uma família, né, que só de irmãos são 12. De mães,
eram 2, 4, 6 mães. Desses 12 filhos, esses 12 filhos tinham 6 mães diferentes. Porém, o pai era o mesmo. Acredito eu que era uma festa, né? Talvez tinha dias bons e também tinha dias maus, como toda família grande. Sempre tem dias bons e tem dias ruins, né? Minha família é pequena, lá em casa nós éramos 4 irmãos, e tinha dia que o bicho pegava, né? Só que a minha mãe é de uma família de mais de 10 irmãos, né? Umas tia terrível, né? Muito grande, muita gente. Agora, esse camarada, esse garoto, ele foi vendido. A ideia original era matá-lo. Mas Rúben, o primogênito, não aceitou que o matassem. Pronto, não matou ele, mas vendeu. Vendeu o garoto. Então, esse garoto vai para um outro país, outra cultura, outro idioma, e vai viver de que forma? Solitária. E, às vezes, a gente não entende isto, porque tem tempo, dias, que, às vezes, a gente passa por isso. E, às vezes, existem atividades que elas são mais propícias a você viver mais na solidão, né? E dependendo como você age, dependendo quem você é nessa organização, você ainda se torna mais solitário. Eu estava participando de um summit nos Estados Unidos, que tinha lá aquele general de 4 estrelas chamado Colin Powell, o primeiro general negro 4 estrelas, viu, Mendes, nos Estados Unidos, primeiro 4 estrelas. E ele foi secretário de defesa do governo Bush, né? Um cara extraordinário, imagina. E na fala dele, eu me lembro muito bem de algo que ele falou lá que eu achei bem interessante. Ele disse que numa organização, quanto mais você cresce, menos verdade você ouve. Fato. Né? Menos verdade você ouve e mais solitário você fica. Então, esse cara falou isso, eu achei bem interessante. Faz parte. Mas, pegando a história de José, todo o contexto de vida de José, eu quero trazer para vocês, nessa manhã, qual foi o resultado e o porquê dessa solidão. E o que gerou isso. Talvez possa você aplicar alguma coisa na sua vida. Talvez você possa tirar proveito disso para a sua vida em algum momento, né? Eu coloquei aqui, antes de Deus nos colocar no próximo nível, a primeira coisa que Ele faz, Ele nos separa. Todas as vezes que Deus quer levar você a um nível diferente, Ele separa você. Então, você tem que começar a mudar a sua fala. Você não tem que chamar isso mais de solidão, porque você não está sozinho. É Deus separando você para um próximo nível, que Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida.
Então, isso significa que você foi separado, que você foi escolhido para algo extraordinário. E para nós, seres humanos, é um privilégio para nós. Você ser escolhido, você ser separado para Deus, para algo relevante, né? Para fazer algo que venha fazer diferença. Então, eu coloquei aqui 3 razões por que Deus nos separa. E eu quero que você grave bem isso, porque talvez isso pode fazer diferença na sua vida. Porque quando eu estava preparando essa palavra essa semana, Deus falou muito no meu coração. Muito. Né? E eu fui muito ministrado por Deus. A primeira razão, Deus sempre vai separar você para te dar ferramentas necessárias para o seu destino. Bom, primeira razão porque Deus separa você. Para te dar ferramentas necessárias para que você possa chegar ao seu destino. Primeira coisa, você tem que gravar isto. Senão você vai ficar no meio do caminho. Você não vai conseguir desenvolver. José era filho de Raquel. Raquel era a mulher dos sonhos de Jacó, era a paixão de Jacó. Né? Raquel morre no parto de Benjamim. A mulher que Jacó amava, e ele pagou um alto preço por ela, 14 anos de trabalho forçado. Essa mulher morre no parto do seu segundo filho. Né? Ela tem problemas no parto e ela vem a óbito. José era o menino de Jacó, né? Era o garoto que Jacó amava, porque ele era resultado, ele era fruto de uma relação da mulher que ele amava. Então, Jacó tratava José de forma diferente. Jacó tinha planos para José, mas também Deus tinha planos com José. Deus tem planos para com a minha vida. Deus tem planos para com a sua vida. Sabia? Por mais que os nossos pais tenham planos para nós, mas você não pode esquecer que Deus tem planos também para conosco. Você sonha coisas boas para os seus filhos, Deus também tem sonhos para com os seus filhos. A questão é ajustar isso, né? Isso é muito importante. Na casa de Jacó, Deus não ia cumprir seus planos na vida de José, mas não mesmo. Por quê? Porque Jacó era o bebê, José era o bebê, né? O eterno bebê de Jacó. Então, mães, pais, sejam cuidadosos, né? Tratar filhos bem, isso é uma função nossa. Mas exagerar, isso dá problema. Por isso que eu sempre ouço e vejo e convivo com homens de 30 anos, 40 anos. Deixa ele falar com a mamãe. Mamãe não quer que eu saia hoje. E o cara casa e ainda tem que falar com a mamãe. Meu amor, vamos sair? Não, vou ver se a mamãe deixa. É o bebê da mamãe. Então, Jacó tinha planos para José, mas Deus também tinha. Certamente, Jacó tinha os melhores planos, porque é assim que todo pai tem. É óbvio que nós, pais, temos os melhores planos para os nossos filhos. Ou então achamos que aquilo que eu quero para eles são o melhor. Porém, a gente só não sabe se os planos que eu tenho para com os meus filhos são os mesmos que Deus tem para com eles.
E às vezes, para que Deus cumpra o plano que Deus tem para com os meus filhos, Deus tem que fazer uma bagunça santa, né? Tem que fazer algumas coisas que talvez não é rotineiro, está fora daquilo que eu planejei. E isto é bem complicado. Jacó tinha planos com José, certamente dentro do seu ninho familiar. Porém, Deus estava vendo José aonde? No Egito. Lá no Egito. Jacó estava olhando para José no seu ninho familiar. Certo? Na sua estrutura familiar, na sua geografia. Porém, Deus estava olhando para José além do Jordão. Muito além. Numa outra nação totalmente diferente. Por quê? Porque os planos de Deus excedem os nossos planos. A presciência de Deus é algo extraordinário. Por isso que eu sempre digo para as pessoas que estão próximas de mim, quando eu falo com elas sobre política, sobre mundo, sobre tudo que está acontecendo, você não precisa estar desesperado, porque Deus continua no controle de todas as coisas. Aleluia! Deus não perdeu o controle. Não perdeu o controle. Então, Jacó certamente jamais se imaginaria isso. Isso estava fora dos planos de Jacó. Que o seu filho amado, né, o seu bebezinho, o seu dodói, saísse de perto dele para ir para uma terra estranha. Totalmente estranha. Nada a ver com eles. Mas era plano de Deus. E às vezes, para que Deus execute os seus planos na nossa vida, Ele tem que bagunçar a nossa vida. Ele tem que colocar a gente de cabeça para baixo. Ele tem que fazer, como muitas vezes, Roberto, acontecia comigo no quartel, né? Estava todo mundo lá de boa, chegava um sargento, jogava um gás lacrimogêneo lá, não ficava um. Saía nego espirrando para tudo quanto é lado. Todo mundo na zona de conforto ali, saía dali desesperado. Os que tinham problema com asma, morria. Mas não morreu ninguém. Às vezes Deus tem que fazer isso. Tirar você da sua zona de conforto para gestar os planos dele. Por quê? Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Somos imediatistas, somos egoístas e, sobretudo, uma mente pequena, muito pequena. Deus tem coisas maiores e que Ele tem planejado para mim e para você. Mas se a gente resiste, Ele vai ter que jogar em uma coisa, você caiu fora. Então, isto é importante. É muito importante. Certo? José foi forjado no Egito. José foi trabalhado como nunca. Agora, olha o que é uma estrutura familiar. Uma estrutura familiar, ela é fundamental para o meu sucesso, certo? Para o meu crescimento, para que eu possa chegar aonde Deus quer que eu chegue. José, fora da sua casa, fora da sua família, ele foi testado, primeira coisa, na sua condição espiritual. Lá fora, fora do seu país, fora da sua cidade,
fora dos seus familiares, né, da sua congregação, da sua vida litúrgica, de todo aquele aparato familiar, espiritual que José tinha, ele foi levado para longe de tudo isso. Então, lá, ele precisava de resolver e dar resultado daquilo que, de fato, ele era, ou ele foi criado para ser. Então, ele manteve sua lealdade a Deus. Ele não se desviou. Ele teve a oportunidade de envolver-se com a esposa de Potifar, que pode ter certeza que deve ser uma dona top das galáxias, feriado nacional. Porque quando o trem é ruim e feio, irmão, você repreende fácil. Sai, capeta, demônio, casta de cão. É fácil. Então, veja bem, olha no versículo 39 do capítulo 40, essa mulher, já várias tentativas de seduzir José, ela, como dizer, dá uma encantoada no menino e abre o verbo para ele. E ele diz o seguinte, olha o que esse cara fala, que comprova de fato quem esse menino era em Deus. Ninguém desta casa está acima de mim. Olha o que esse menino fala. Ele era o cara na fazenda e nas coisas de Potifar. Ele nada me negou, José falando, para a mulher de Potifar, a não ser a senhora. A senhora não, o resto tudo me pertence. Ele podia ter qualquer escrava ali, mas a senhora não, a senhora é dele, porque é mulher dele. Fechou. Olha bem, olha o que esse cara fala. Como eu, então, cometeria algo tão perverso contra o seu marido e ainda pecar contra Deus? Aí a dona desistiu dele. Falou, não, esse menino aí é muito crente. Ela vai, rasga a roupa dela, grita e põe o menino para correr, e o menino vaza. Então, veja bem, esse menino, ele experimentou, ele foi testado espiritualmente. A sua fé foi testada, sua relação com Deus foi testada. Você acha que Deus não vai testar você antes de colocar grandes coisas? Ele vai testar. É óbvio. É fato que Ele vai fazer isso. Agora, você está pronto? Você está preparado? A maioria não dá conta. Cai, quebra a cara, cede. Porque, veja bem, queridos, se existe um tipo de pecado que mexe com toda a estrutura do ser humano, chama-se pecado na área sexual. Não tem outro tipo de pecado. O pecado sexual mexe com você, no seu espírito, na sua alma e no seu físico. Nenhum outro, grava isto, nenhum outro tipo de pecado tem tanto poder para desestruturar o ser humano. Não tem. Não tem. E a primeira prova do moleque foi nessa área. E ele estava longe dos seus pais, do seu pai, ele estava longe da sua cidade, do seu país, ele estava longe de toda aquela estrutura religiosa que ele tinha, mas ele ainda mantinha o quê? A sua lealdade para com Deus. Ele mantinha a sua fidelidade a Deus. Ele não usou a distância, ele não usou toda aquela solidão, nada disso foi capaz. E o cara responde àquela mulher com uma habilidade, com uma capacidade, que eu fico imaginando que Deus estava desse jeito, ó,
olhando o que esse menino ia falar. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Deus coloca você em situações adversas e fica esperando qual vai ser a sua reação. E Deus, então, certamente, nesse primeiro quesito, aplaudiu José. Ele perdeu a oportunidade de ser alguém no meio daquela turma ali, para honrar a Deus. Só que José sabia a diferença entre coisas boas e coisas excelentes. Você nunca deve trocar as coisas excelentes por coisas boas. Você nunca pode trocar 5 minutos de prazer por uma eternidade. Nunca. Isso é insanidade dentro quanto a isso. Isso vai depender muito da sua vida com Deus, da sua relação com Deus. É por isso que tudo resume-se na minha relação com Deus, na minha intimidade com Deus. A minha relação com Deus, a minha intimidade com Deus é que define todas as coisas. Outra coisa, ele foi provado no seu emocional. Sim, foi provado no seu emocional. As pessoas estão doentes, irmãos, totalmente doentes. E a maioria das pessoas que estão doentes, elas estão doentes porque querem estar doentes. Elas não querem melhorar. Eu preciso melhorar, você precisa melhorar. Ele não deixou, ele não permitiu que o ódio, a mágoa, a decepção, a traição dos seus irmãos afetasse a história dele. São tudo coisas que nós somos passivos de passar. Sim ou não? Somos traídos todos os dias, você é decepcionado todos os dias existem problemas que você não sabe nem como resolver. Pessoas nos traem, pessoas nos ferem, pessoas nos machucam, pessoas nos abandonam. Pessoas que você tinha certeza que poderia ser uma bênção, era apenas uma experiência para você. E às vezes uma experiência ruim. Ainda assim, José teve a habilidade, a capacidade de não permitir que isso o afetasse. Não. Sabe por quê? Porque ele mirava em algo muito maior. Se você não aprender a usar os seus olhos espirituais para enxergar os planos que Deus tem para você, que é além dessas paredes, além desse momento circunstancial que você está vivendo, você vai permitir facilmente ceder para coisas que não faz sentido. Um prazer ali, um prazer acolá, uma bobeira ali, uma bobeira acolá, e a vida vai levando, né? E um romancinho ali, um romancinho acolá, e que daqui a pouco vai te trazer um prejuízo tão grande, que você não vai suportar. Se a vida está ruim, vai ficar pior. Ele sabia lidar com as pessoas, porque, em via de regra, quem está de mal com a vida é porque o coração dessa pessoa está doente, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de decepção. Então, quando as pessoas estão adoecidas com essas coisas que você alimenta todos os dias, porque também é uma opção. Você escolhe o que você quer comer, ora. E você passa a ser resultado daquilo que você come. Se você alimenta ódios, você vai gerar o quê? Aquilo vai fazer o quê de diferença na sua vida? Vai afetar toda a sua estrutura emocional. E ele não permitiu nada disso acontecer, então ele sabia como lidar com as pessoas. O cara era dedicado, o cara era cortês, o cara era ensinável, o cara era tratável, o cara era submisso. Quando você compreende quem você é em Deus, tudo muda, gente.
Sabia? Você sabe esperar o tempo certo e a hora certa. Quando Satanás encontra Jesus, pega Jesus, no final dos seus 40 dias de jejum, Satanás sabe que Jesus estava o quê? Vulnerável. Fisicamente, emocionalmente. Então o que Satanás faz? O que mais bem feito ele faz. É questionar, sobretudo, quem você é. Então o que ele faz? O diabo faz. Se você, olha que o bicho é terrível. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, ou essas pedras em pães. E o que Jesus fez? Nem tchum para ele. Ó cão, não só de pão viverá o homem. Agora te pergunto, Satanás sabia que Jesus era filho de Deus? Sim ou não? Bora, gente, responde. Sabia. Olha. Outra coisa, Jesus sabia que ele era filho de Deus? Hã? Que necessidade ele tinha que provar para o diabo? Nenhuma. Quem você é em Deus, você não tem a necessidade de provar nada para ninguém. Por que você fica desesperado? Para tentar chamar a atenção das pessoas, para que elas saibam ou vejam que você é isso. Não, deixa de ser bobo, para com isso. Você sobe. Isso é coisa de pessoas que estão adoecidas, doentes. Você é filho de Deus, você não tem que provar nada para ninguém. Ninguém. Acabou. Acabou. Por isso que ele sabia como lidar com as pessoas. Porque ele sabia aonde ele ia chegar. Ele não estava perdido. É quem está perdido que fica desesperado. A rejeição e a forma covarde como seus irmãos o tratou não foi capaz de paralisá-lo. Não foi capaz. Com isso, ele desenvolveu naquele país. Ele cresceu na cultura daquele país. Ele aprendeu o idioma daquele país. Ele se envolveu com aquele país. Ele aprendeu tudo que tinha que aprender naquele país. Para quê? Para que quando chegasse o momento certo, ele não fosse questionado. Ele estivesse em condições de exercer exatamente aquilo que Deus tinha para ele. Ele se preparou. Ele não permitiu adoecer por causa daquilo que fizeram com ele. Por quê? Uma coisa eu aprendi: aquilo que as pessoas fazem com você, ou falam de você, não define quem você é, mas define quem elas são. É outra coisa. E aí você está preocupado à toa. Por que você está preocupado? Está preocupado desnecessário. Ele não perdeu tempo remoendo um plano de vingança. Não é assim? Mas usou tudo o que fizeram com ele para se tornar o que ele se tornou. A questão não é o que fizeram comigo, irmãos, é como eu lido com aquilo que fizeram comigo. Aí que está o segredo. Você precisa aprender isso. Porque em algum momento da vida, todos nós fomos maltratados, todos nós fomos rejeitados, todos nós fomos abandonados, todos nós sofremos um monte de coisas aí. Agora, a questão não é o que fizeram comigo, é como eu lido com aquilo que fizeram comigo. José soube trabalhar isso. Soube. Ele soube trabalhar isso de forma maravilhosa. Ele não gastou um tempo, um minuto sequer, remoendo o que os seus irmãos fizeram, tramando como vingar. Não, nada disso. Por isso que ele se tornou o grande José. Por isso que ele se tornou o grande governador. Por isso que ele se tornou Zafenate Paneia, um nome egípcio
que tinha como significado Salvador do mundo. E o faraó sabia disso, irmãos? Não sabia nada disso. Mas quem que está no controle da sua vida? Deus. Então é Ele que usa as pessoas para se conectar com você, para abençoar você. Você não tem que agir de forma errada. Você não tem que arrumar jeitinho. Você não tem que forçar a barra. Você não tem que fazer nada, absolutamente nada de errado. Você só precisa estar no lugar certo, na hora certa, e esperar em Deus. É isso. A maldade dos seus irmãos não foi capaz de roubar a sua doçura. Por que a gente enxerga e convive com pessoas tão amargas? Porque elas foram feridas, machucadas. Então elas se tornaram pessoas amargas. Elas não são, elas se tornaram. Por quê? Porque permitiram que aquele veneno do ódio, da mágoa, da decepção, fizesse diferença na vida delas. Você não pode permitir isso. Você não pode aceitar isso. O cara não perdeu a sua doçura, o cara não perdeu a sua sensibilidade, ele não perdeu a sua generosidade. Nada, nada disso, ele manteve tudo isso. A maldade das pessoas acerca do que falam ou fazem de você não define quem você é. Pelo contrário. Como eu já disse, só mostra quem elas são. Sabia? Olha que coisa maravilhosa. Em Lucas, no capítulo 7, versículo 28, Jesus disse uma coisa interessante. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Eu sempre tive um B.O. com esse texto. Viu, doutor Jonatas? Sempre tive. Gente, explica, como é que Jesus, e aqui quem está falando é Jesus, Jesus está falando que nascido de mulher não tinha ninguém maior do que João. E quem era João, gente, na fila do pão? Quem era João perto de Eliseu, perto de Elias, perto de Moisés? Eu ficava pensando, gente, será que Jesus não estava meio emocionado, não? Não. É que Jesus não deu um... Aí depois você vai descobrir por quê. Simples. Simples. João deve ter morrido com uns 30 anos, 31 anos mais ou menos, no máximo. E o ministério de João não durou mais do que um ano. Professora Tatiana, excelente professora de escatologia e geografia e etc, etc. Não durou mais do que um ano o ministério de Jesus. Uau! E por que Jesus, então, fala que esse cara ainda assim era nascido de mulher, não tinha ninguém maior do que ele? Simples. Porque os demais anos de João foram 100% na presença de Deus. Ele não se tornou maior pelos feitos, pelos milagres. Ele se tornou maior porque ele decidiu viver mais tempo com Deus do que com qualquer outra pessoa. O seu tempo com Deus leva em conta. Enquanto muitos estão preocupados em ser, em fazer, em acontecer, João estava preocupado, então, somente andar e viver na presença de Deus. Aí você vai ver Jesus dando testemunho do cara. Porque não tem outra razão. Por isso que o meu tempo e o seu tempo na presença de Deus é que vai definir quem nós somos. Não é o tanto de poder que sai da sua boca.
não é o tanto de poder que sai das suas mãos, não é o tanto de dinheiro que você tem na sua conta, é o tanto de tempo que você tem gastando na presença de Deus. É fácil? Não. É possível? Sim. Sim, é possível, sim. Embora nesse um ano, o ministério de João foi muito impactante. Ele chegava numa galera igual nós estamos aqui, ó. Ele cumprimentava o povo: Pai do Senhor, serpentes, bando de cobras. Imagina se eu chegar aqui e fazer isso. Alguém vai dizer: interno, pastor lá, com a cabeça branca, o dedo deu ruim. E o cara pregava onde? Num lugar maravilhoso igual esse, ar-condicionado? Não, no deserto. E ora, assim de gente. Assim. Hoje você fala alguma coisinha de qualquer jeito aqui, ai, o pastor está falando mal da minha avó, do meu time, está falando mal do meu partido. Amadurece, né, varão? Por favor. Seu tempo está muito longe de Deus. Porque quando você aprende a viver com Deus, a andar com Deus, aí você vai fazer igual o Moody falou. Moody, estão falando mal de você. Ele falou assim: olha, lamento, mas eles não estão falando nem a metade daquilo que eu sou. E aí? Quando alguém fala para você que tem alguém falando mal de você, quem que é? Eu vou lá, em nome de Jesus. Vou quebrar o pau. Vou entrar na justiça. Vou fazer isso. Porque a distância sua ainda está muito longe. Quando a gente vai se aproximando de Deus, é o que menos você tem a razão. A segunda razão pela qual Deus nos separa, simples: você é separado por Deus para que você comece a saber de forma clara, a reconhecer a sua voz. A sua voz. Estamos cercados por muitas vozes. Com isso nós não estamos conseguindo discernir qual é a voz de Deus. Ou então, tem gente ouvindo Deus tanto que assusta a gente também. Assusta, eu fico assustado. É muita intimidade, né? Mas, paciência. Eu te pergunto, Deus às vezes te leva a você, separa você, deixa você no anonimato, deixa você numa espécie de solidão. Sabe para quê? Para você aprender a reconhecer a voz dele, a discernir a voz dele. Você não está conseguindo separar a minha voz, estou colocando aqui, ó, como a voz de um coach, como a voz de um amigo, a voz dos seus pais, a voz de um falso profeta. Tem muita gente sendo enganada, irmãos, com vozes completamente erradas. Tem gente que está sendo formado líder espiritual por coaches. Nada contra coach, irmãos. Cada um na sua. Nada contra amigo. Mas está uma esculhambação. O cara quer vir para a igreja, o cara quer firmar na igreja, mas ele constitui coaches espirituais pela internet. Os caras constituem pastores pela internet, pastores que não têm vínculo com nada, com ninguém, nem com a família do cara. E aí você aceita esse cara a mentorear você? Quem é que está te mentoreando? Fala para mim. É por isso que nós estamos vivendo essa vida complicada, irmãos. O povo doente, perturbado. Porque as pessoas que deveriam, de fato, mentorear você, não estão mentoreando como deveria. Ou quem é que está te mentoreando não tem autoridade para isso. É diferente de conhecimento. As pessoas têm muito conhecimento, as pessoas têm muita informação,
mas elas não têm autoridade suficiente para isso. E aí? Né? Esse dia eu falei com uma pessoa, eu tenho um pastor que eu sigo ele, eu falei, gente, qual é a igreja que ele é? Não sei, ele fica na internet, faz, por isso que estão doentes, porque você não está sabendo reconhecer a voz. É tantas vozes que você ouve, é tantas vozes que você dá atenção, que você vai se perder. Aí fica fácil qualquer falso profeta te iludir, te enganar. O que Deus está dizendo para mim e para você, quando Ele nos separa, é o seguinte: eu quero que você conheça a minha voz. A minha voz. Você já viu aqueles animais no Discovery Channel, Geográfico, não sei das quantas, lá internacional, 1.300 animais, milhares de animais. A mãe perde o seu filhote berra, muge, faz qualquer coisa lá, a mãe acha. Nós precisamos aprender a reconhecer a voz do nosso Deus. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão adoecidas, porque elas não conseguem mais discernir a voz do seu Deus com a voz de um falso profeta, a voz de um coach perturbado, que só está interessado no que você tem, não em quem você é. Aí Deus está dizendo o seguinte: eu vou te colocar você numa situação complicada, para que eu possa treinar você, para que você aprenda a ouvir a minha voz. É por isso que não poucas das vezes Deus tem que permitir doenças nas pessoas, certos problemas na vida das pessoas, para que elas possam parar. Uma vez, eu me lembro muito bem, eu quebrei meu pé, jogando bola, o cara quebrou meu pé, maldade, mas não importa, quebrei meu pé, e eu fiquei 6 meses com... Eu engessei, o cara falou que era muito grave, aquela quebradura, aquela torção, aquele negócio lá, e eu falei assim: olha, você tem que tomar cuidado, porque senão você vai ter que fazer uma cirurgia. Ele colocou um gesso, eu rasguei o gesso na primeira noite, no outro dia eu fui lá de novo, ele tacou um gesso sintético. E ele falou: quero ver se arrancar esse trem. E eu tentei arrancar o trem 5 meses, só sai com serra, aquela miséria. Mas nesses 5 meses, Deus falou comigo. E eu estou precisando falar com você, Vaso. Você não tem tempo, o que está acontecendo? Aí eu tinha uma Kombi, quão bom e suave é. Quem dirigia era a minha mulher. E um dia nós dois vinha na marginal, cheio de amor. Aleluia. A gasolina da Kombi acaba. E eu mancando. Eu falei: irmã, é a senhora. Vá atrás da gasolina. A situação era muito boa, que a gente colocava por contra-gota. Bora, põe para andar 1 quilômetro. Andar mais 2. Até que eu entendi. Aí, às vezes, Deus tem que fazer um jeito de você ficar quietinho. Né? Para quê? Para que Ele possa falar com você, para que Ele possa treinar você. Mas, pastor, Deus é ruim? Não. Você está confundindo. Porque a Bíblia diz o seguinte: o filho que não é corrigido pelo pai é bastardo. Então, você que não corrige seu filho, você vai tornar seu filho bastardo. Se Deus não me corrige, eu vou me tornar um bastardo. Então, precisa aprender a identificar a voz de Deus no meio de tantas vozes. Sobretudo nessa era agora, das redes sociais. É 4, 5, 6 horas nas redes sociais,
E olha, vendo coisas boas, você não precisa ver coisa ruim, não. E aí você não consegue dobrar os joelhos e gastar 10 minutos em oração. Não consegue, irmãos. Dá um treco, uma fobia, um desespero. E eu te pergunto, como é que você vai distinguir a voz de Deus? Ou quando um problema surgir, você vai consultar quem? Fala para mim. Não tem jeito de consultar Google, não. Tem não. Você tem que consultar Ele. Mas você tem que estar em silêncio, para você aprender a ouvir a voz de Deus, para você distinguir a voz de Deus. Então você não tem que ficar desesperado, você não tem que ficar arrumando coisa para fazer. Calma, calma. E a terceira e última coisa, que Deus gera, a terceira razão pela qual Deus nos separa. Ele nos separa para nos tornar irreconhecíveis. Você pode dizer comigo? Deus me separa para me tornar irreconhecível. Mais feio? Não, mais bonito, lógico. Mais ajeitado, mais arrumado. Ele nos separa para isso. Para as pessoas que nos conheciam somente pelas nossas feridas, pelos nossos sonhos, né? Pelos nossos fracassos, pelos nossos negócios errados, pelo divórcio, pela separação. Não é assim que a maioria das pessoas nos conhecem? Há muitas pessoas que nos conhecem somente pelos problemas que nós passamos, pelos traumas que enfrentamos, pelas dores que nós enfrentamos, pelas mágoas, pelos choros, pelas escolhas erradas da vida que a gente vai fazendo no decorrer da vida, tantas escolhas erradas, e a gente vai acumulando um monte de coisa ruim, um monte de problemas. Ainda que façamos escolhas erradas no decorrer da nossa vida, isso não significa que é o fim da linha, mas às vezes é um erro de percurso, certo? Para você ajustar a sua vida. Deus está dizendo para mim e para você: eu quero deixar você irreconhecível. Deus está dizendo: eu vou fazer algo tão grande na sua vida, que vai ser necessário você fazer o quê? Reapresentar novamente para as pessoas. Baseado em quê? Baseado nisso aqui que eu vou ler para vocês. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José. Os irmãos de José não reconheceram. Ele teve que reapresentar para os irmãos dele. Meu pai ainda está vivo? A pergunta dele. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Ele disse: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão. Olha o que esse cara fala, irmãos. Fala de gente sarado, curado, maduro. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminam por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Nossa, esse cara é um cabeção. Está de brincadeira. Talvez fosse eu ajudar meus irmãos, mas eu ia dar uma tunda neles primeiro. Chicote. Aí o cara reúne os caras e fala: vocês realmente me venderam, sem nenhum problema. Mas foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Você quer saber sobre a sua vida? De tal forma que você vai ter que se reapresentar para as pessoas. Um cara quebrado, ferrado, lascado, arrebentado, Deus vai e te prospera, muda a sua sorte, muda a sua história, você vai ter que se reapresentar de novo, porque as pessoas não vão reconhecer o que Deus fez na sua vida, porque tudo que Deus faz por mim, para mim, Ele faz de forma tão brilhante,
tão maravilhosa que as pessoas não vão conseguir entender. Aí você vai ter que dizer, não, sou eu mesmo. Não, sou eu. Sou eu. Sou eu. Um dia um cara falou para mim, muitos anos que eu não vejo, falou assim, você é o meu apelido? Eu falei, não sou mais não. Mudei. Era. Já era. Aleluia? Você conseguiu entender isso? Então grava isso no seu coração. Deus faz coisas maravilhosas. E Ele vai fazer isso. E essa é a terceira razão que Ele separa você. Para tornar você irreconhecível. Não é, Pedrão? De Hostinha para Rafael. É assim que Deus faz. Top das galáxias. Sem cabelo, mas tudo bem. Não tem nenhum problema. Você quer isso para a sua vida? Coloque-se de pé.